De acordo com os dados do Censo 2022, divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Acre lidera a média nacional de igrejas, com quase 5.000 em todo o estado. A pesquisa mostra que, nacionalmente, em média, são 286 igrejas para cada 100.000 habitantes, mas no Acre, a média é quase o dobro, com 554 igrejas para cada 100.000 habitantes. Procuramos o sociólogo e doutor em ciências políticas, Nilson Euclides, para entender melhor esse comportamento social e crescimento religioso. Se fosse fazer uma abordagem sociológica, a gente precisaria ver vários elementos que constituem uma realidade sociopolítica que favoreceu o crescimento, principalmente do movimento evangélico e os templos evangélicos no Brasil e no Acre. Mas a gente pode fazer um recorte no que diz respeito que, a partir dos anos 90, o movimento evangélico se incorpora na realidade religiosa brasileira de uma forma nunca vista antes. Isso muito por uma tradição que é importada dos Estados Unidos, que é a teoria da prosperidade, né? O movimento evangélico nos Estados Unidos tem essa como uma pedra de toque, né? Essa ideia de que a prosperidade por meio da religião, o pensamento religioso, a ética religiosa, levará o indivíduo à graça, a uma vocação. Então você tem esse movimento já nos anos 90 no Brasil, que vai crescendo, também facilitado pela desburocratização que é dentro do movimento evangélico ou da religião evangélica na inauguração de templos, né? Você tem uma facilidade, não tem uma burocracia como, por exemplo, na Igreja Católica. Não é esse o único fator, mas é um dos fatores também que facilitou muito o crescimento desse número de templos no Brasil e no Acre. Vale ressaltar que a pesquisa do IBGE considera todo e qualquer templo ou estabelecimento religioso cadastrado, dentre eles igrejas, templos, sinagogas, terreiros e centros espíritas. Só na região norte do Brasil são 79.650 locais de reuniões religiosas. Então você abre um templo vazio, em pouco tempo você consegue agremiar para dentro desse templo muitas pessoas que passam então a frequentá-lo e contribuir para um processo de ampliação cada vez mais, ou seja, é um movimento que se retroalimenta por falta de alternativa, porque há uma facilidade muito grande em você abrir esses templos e por uma necessidade que essa sociedade, ou seja, que esse cidadão tem de transcender essa realidade que para ele parece um pouco, às vezes, insuportável. O doutor Nilson destaca ainda a falta de políticas públicas por parte dos governos que favorecem esse crescimento das religiões. A pesquisa do IBGE aponta que o Brasil possui hoje 130 estabelecimentos de ensino, dentre creches, escolas e faculdades, para cada 100.000 habitantes, e na mesma proporção, 122 de saúde, como prontos-socorros, clínicas e hospitais. Já os religiosos somam 579.700, uma média de 286 para cada 100.000 habitantes. Para você construir uma universidade, uma escola ou um posto de saúde, você precisa primeiro um investimento público ou privado, né? No caso do Acre, a grande maioria dos postos de saúde e hospitais são públicos, do sistema SUS. Então requer investimento em infraestrutura, requer contratação de profissionais especializados, que na área da saúde não é barato, na área da educação ainda a gente pode dizer que você tem uma facilidade maior, mas mesmo assim você precisa de um investimento. Na infraestrutura, você precisa construir, você precisa contratar, ou seja, há todo um investimento e recurso financeiro que um estado pobre como o Acre, a gente está aqui falando do Acre, é óbvio que você vai ter um déficit bem maior. Agora, como eu disse anteriormente, para você abrir um templo, basta você ter o quê? Muitas vezes começa-se um templo, e a gente vê isso na periferia de Rio Branco, com tendas. Se coloca uma tenda, reúne as pessoas, você passa 2, 3 meses depois, às vezes até menos, já não é mais a tenda, já se alugou um salão, uma casa, e são células e mais células, porque há um público. Eu vou resumir, só existe um número excessivo de templos porque há uma clientela que frequenta. E essa clientela é uma clientela que busca na religião, nesse abstrato, não é? Nesse abstrato,
aquilo que ela não tem no real. Ou seja, aí tem a questão de políticas públicas, tem a questão de alternativas de desenvolvimento. As pessoas buscam, quando a realidade não oferece, o que ela faz? Ela transcende, ela busca no abstrato as soluções para os seus problemas cotidianos.